Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje falando sobre o médium e o cuidado de si. Na sequência de um outro programa que nós fizemos na semana passada, Mediunidade ou Profetismo. Os médiuns e os seus dirigentes de casas espíritas precisam conhecer o processo mediúnico nos quais estão envolvidos. Todos somos herdeiros do passado vivido em centenas de reencarnações. Todos somos herdeiros do passado vivido em centenas de reencarnações, eu repito. Portanto, tudo isso pode aflorar no processo de transe mediúnico, que muitas vezes se transforma em transe anímico. Esses registros estão em nosso inconsciente de profundidade, por isso que isso acontece, que vez por outra libera determinadas informações para o subconsciente. Não existe comunicação mediúnica sem a participação anímica do médium. Se o médium não se conhecer devidamente como pessoa e também acerca dessas lembranças do passado que se manifestam através de pensamentos e ações comportamentais, dificilmente poderão auxiliar as pessoas que buscam o centro espírita. Autoconhecimento, autocontrole, profundo conhecimento dos espíritos que se manifestam através dele, são os mecanismos iniciais para um bom desempenho de uma atividade caritativa. Tenhamos em mente que o médium vai trabalhar com a sua mediunidade num centro espírita não para se livrar, entre aspas, das influências espirituais, mas para trabalhar na caridade para com desencarnados e encarnados. Livros que poderão auxiliar você, preste atenção, O Espírito e o Tempo e Mediunidade, Vida e Comunicação, ambos de José Herculano Pires. Diversidade de Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda. A série de livros sobre mediunidade e paranormalidade de Ernesto Bozano, como eu citei no começo, e, logicamente, o livro dos médiuns de Kardec. Você anotou? No portal de estudos filosofiaespírita.org, em módulos Filosofia Espírita e Mediunidade, você pode encontrar ali um curso completo sobre esse mesmo título. O site filosofiaespíritaemediunidade.blogspot.com também lhe trará estudos práticos para você e filmes interessantes sobre esse processo, como a história de Mesmer, por exemplo, e sobre o mediunismo na antiguidade. Eu trago para você hoje alguns trechos desse curso sobre o médium e o cuidado de si. Você também vai poder encontrar esse trabalho que está lá no nosso portal, e você vai poder fazer a sua reflexão nesse assunto que nós vamos trazer a você já já. Deixa só eu abrir aqui um pouquinho o nosso trabalho que está lá exposto. O médium e o cuidado de si. Isso está num trabalho de PowerPoint que você pode encontrar por lá. No Evangelho de João Evangelista, capítulo 2, versículo 8, nós encontramos uma frase bastante importante que diz: olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Depois em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 48, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Você já se fez a pergunta: quem é você? Quem sou eu? O que eu penso ao longo do dia? Quais as minhas reações frente a um possível e inesperado conflito? Todas as perguntas que eu vou pontuar a você, você deve anotar e escrever numa folha para que você possa começar o seu processo de autoconhecimento. E, inclusive, com relação às suas reações frente aos estímulos que todos nós temos cotidianamente. Quais as minhas atitudes diante de um grave problema familiar? Que decisões eu tomo frente aos desafios profissionais? Tenho alguma atitude que desabonaria nos outros, mas não em mim? Por quê? Quais os programas de TV que eu assisto? Que estilo musical me fascina? Quais são os locais de minha preferência em meus momentos de lazer? Quais as minhas leituras preferidas? Como me expresso verbalmente? Sou impulsivo ou impulsiva? Tenho gênio forte? Profissionalmente, eu sou um workaholic?
Como me sinto em alguns locais públicos? Em shopping center, em metrôs, no ônibus no tráfego intenso, preso no trânsito dentro do automóvel, na rua, no lar, em hospitais, em situações de dor alheia, por exemplo, velórios, sepultamentos, em cerimônias de casamento, num show musical. Veja que nós estamos conduzindo você a um processo de autoanálise, também no sentido emocional. Isso vai ter uma influência muito grande sobre o desenvolvimento da sua mediunidade, seja ela qual for. E ao médium, que também já trabalha dentro da casa espírita, que influências ele leva para o centro espírita? Participo de festas onde há bebida alcoólica, eu bebo. Quanto? Como me sinto depois? Se convidado a beber, eu aceito? Já experimentei drogas? Se convidado ou convidada, aceitaria novamente? Qual a minha reação com relação a jogos? O jogo exerce influência sobre mim? Como me comporto frente às pessoas? Se alguém me agride verbalmente, qual a minha reação? Se sou tratado ou tratada com descaso em lugares públicos, qual a minha reação, qual a minha atitude? Eu conheço as minhas qualidades morais? Sinto-me estimulado a vivenciá-las? Se negativo, por quê? Sinto-me estimulado a buscar a minha perfeição moral, aceitando o convite de Jesus? Que influência o Evangelho tem sobre o meu pensamento e as minhas atitudes? Sinto-me estimulado ao estudo da doutrina espírita? Se negativo, por quê? Ao passar por certos locais, ruas, bairros, locais fechados, como eu me sinto? É possível descrever? Se afirmativo, qual imagem simboliza melhor essas sensações? Ao tomar conhecimento das tragédias do cotidiano, quais percepções elas me trazem? É possível descrevê-las? Que imagem ou imagens me vêm à lembrança? Faço preces, ou na maior parte do tempo eu esqueço? Estudo o Evangelho no lar? Se negativo, por quê? Afinal, eu realmente me conheço, reconheço as minhas imperfeições, trabalho por amenizá-las, busco ajuda no centro espírita quando preciso, se negativo, por quê? Acho-me inatacável pelos espíritos inferiores? Qualquer médium, seja ele em que nível ele possa estar, ele é inatacável pelos espíritos inferiores, mesmo os mais famosos? Se afirmativo, por quê? Conheço as minhas qualidades, aptidões e busco trabalhá-las a benefício do meu próprio crescimento? Procuro reconhecer no outro as mesmas condições de crescimento interior? O que tenho feito para auxiliar o enobrecimento do meu próximo? Lembro a você uma passagem importante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. O homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Uma mensagem de 1863 do livro Revista Espírita. A perfeição encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, ou melhor, do Evangelho, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Agora sim, a Revista Espírita, qual o meu entendimento prático dessa colocação do Espírito Protetor? Os trabalhadores da última hora, por exemplo, você é um deles? A caridade surge a você, a todos nós, como oportunidade de redenção. A responsabilidade de todos nós, como trabalhadores de Jesus, o serviço desinteressado. Nessa mensagem do Evangelho, consta ali um texto bastante interessante que diz assim: verdadeiros adeptos do Espiritismo. Ele não diz todos os que seguem o Espiritismo, mas sim os verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, trabalhos, futilidades à sua propagação. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Armem-se de decisão e coragem. Os espíritos não estão dizendo aqui do juízo final, e sim desse processo de transformação. Como reconhecer o bom espírita?
pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação aos aflitos, pelo amor ao próximo, pela sua abnegação e altruísmo, pela vitória dos seus princípios. Porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos dos muitos chamados, que vencerão. Cuidado, contudo, com os falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que a justiça divina os espera. Evangelho, capítulo 21, para suas reflexões. Muito bem, nós encerramos aqui mais um Filosofando. Nós tivemos aqui hoje o Médium Cuidado de Si, que vai no prolongamento do estudo que nós fizemos no programa anterior, Mediunidade ou Profetismo. Assista aos 2 programas, faça suas ponderações, dê a sua opinião, comunique-se conosco através do nosso facebook.com/cforg. Sobretudo, também filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova, neste telefone que está aí aparecendo na sua tela. Nós estaremos de volta no próximo programa Filosofando, sempre com a sua presença e com a bondade de Deus. Fique com Ele e até a próxima semana.